Se você, assim como eu, achava que esse negócio de ficar bêbado no Espírito Santo era algo que só acontecia hoje em dia, vamos juntos ler esse trecho das Confissões de Agostinho para ver o que ele fala sobre isso aí. Eu sou o Zé, sou professor de teologia, sou pastor, e eu quero te convidar a ler comigo as Confissões de Agostinho para juntos aprendermos com esse pastor, esse filósofo, esse teólogo importantíssimo que foi e é Agostinho para a história da igreja, tanto lá atrás como ainda hoje, impacta tanta gente, impactou Lutero, Calvino na Reforma Protestante, não é algo só dos católicos, ele é um teólogo que é muito relevante para a nossa vida hoje. E eu quero primeiro indicar a versão aqui que a gente vai usar nessa série que a gente tem usado, que é essa versão de Confissões, que eu vou deixar o link aqui na descrição para que você compre. Se você quiser ajudar o canal, você pode comprar por esse link aqui da Amazon e você não paga nada além por isso, nada mais por isso, é um link de associado ali da Amazon, e a tradução ali da Mundo Cristão, que tem algumas coisas que eu acho que fica mais fácil de ver, de conhecer esse texto que é antigo, né? Mas está numa linguagem muito boa essa tradução. Então, para começar aí nosso trecho de hoje, a gente vai ler uma parte ainda do livro um, né, que Confissões aí são mais de 10 livros, e são como se fossem capítulos, né, mas esses livros antigos têm isso de que ao invés de separar em capítulos grandes, são separados em livros que são maiores e dentro desses livros tem capítulos pequenos. Então, livro um, capítulo 5 diz assim: que eu possa descansar em ti, que tu entres em meu coração e o inebries, para que eu possa esquecer meus males e abraçar a ti, meu único bem. Olha que curioso aqui essa frase de Agostinho, né? Tu entres em meu coração e me deixe bêbado, para que eu possa esquecer os meus males e abraçar a ti. Agostinho ele está mostrando aqui, demonstrando uma postura com Deus dessa, "Ó, eu quero ficar bêbado do Espírito Santo, assim, né? Eu fiz essa, esse gancho aí no começo do vídeo para pegar. Não, eu não acho não que ele apoiaria muitas das coisas que a gente vê por aí nas igrejas, uma postura de ler lá o começo de Atos que o apóstolo Pedro fala, não, ó, esses caras não estão bêbados, eles só estão com o Espírito Santo, e tem gente que interpreta, né, que é, por isso eles deviam estar agindo como bêbados. Eu não acho que essa é a questão aqui, mas o que Agostinho está falando é algo de uma espiritualidade bem emotiva mesmo, bem conectada com Deus de uma forma, ó, eu quero como se eu tivesse bêbado a ponto de esquecer dos males desse mundo, dos meus males e abraçar a Ti, o meu único bem. Agostinho demonstra aqui, né, mesmo ele sendo um, um filósofo, um teólogo renomado, Agostinho talvez é considerado por muitos uma das maiores mentes do cristianismo. Ele tinha conhecimentos vastos, na época ele conseguiria ter um impacto ali na sociedade e que ele já tinha antes como um acadêmico, tudo, mas ele decide se tornar cristão, decide ser um pastor, né, cuidar de uma igreja, ser um teólogo, e mesmo ele tendo todo esse conhecimento técnico, filosófico, profundo, na maior da, do que tinha na época da academia, da, das universidades, ele mesmo assim, a sua relação com Deus, a sua espiritualidade, ela ela demonstra um lado emocional, um lado, ó Deus, eu quero ficar bêbado a ponto de esquecer das coisas, eu quero só o Senhor. Então, eu acho que às vezes a gente esquece um pouco dessa possibilidade que a gente tem hoje de viver dessa forma, de uma espiritualidade que para muitos pode parecer uma espiritualidade infantil,
Mas Agostinho, tendo a maturidade que ele tinha, tendo a posição que ele tinha, ele já era aqui, né, na Confissões, como eu comentei no primeiro vídeo, que se você não viu, você pode ver depois de ver esse daqui. Ele já era alguém renomado, já era pastor há bastante tempo, então já cuidava da igreja, já tinha uma carreira, digamos assim, estabelecida, e ele demonstra que, ó, Deus, eu quero ficar bêbado com o Senhor. Quantos pastores, inclusive eu mesmo, né, teria dificuldade de falar esse tipo de coisa, né, na frente das pessoas ou para as pessoas. Mas aqui Agostinho fala, e eu acho que a gente tem que entender isso como algo saudável da relação com Deus. Deus, tem momentos, Senhor, onde eu preciso do Senhor, preciso me aprofundar no Senhor, estar em Ti, me abraçar a Ti de tal forma que é como se eu tivesse bêbado, e só lembrando do Senhor. Então, que eu possa descansar em Ti e que você entre, Deus, no meu coração e faça eu me esquecer de tudo e só lembrar do Senhor. E Agostinho continua esse parágrafo aqui, esse capítulo, falando assim: Que és tu para mim, em tua compaixão, ensina-me a dizê-lo. Ou, que sou eu em relação a ti, para que tu exijas meu amor, e, se eu não o der, te enfureces comigo e me ameaças com castigos severos? Será então que não te amar é um castigo leve? Olha o que Agostinho está falando aqui. O que você é para mim, Deus? Ensina-me a conseguir falar isso, a conseguir explicar isso daqui, porque a minha relação com o Senhor é algo muito profundo. Sou eu algo em relação ao Senhor que você exige meu amor. E se eu não der esse amor ao Senhor, se eu não der, você se enfureces comigo e me ameaça com castigos severos. Então, como assim? Como que é essa relação onde se eu não te amo, você me ameaça? Por quê? Por que será que isso acontece? Aqui a gente pode falar, será que ele está questionando? Será que ele está achando que Deus é muito severo? E não. E olha o que mostra essa última frase. Será então que não te amar já não é um castigo leve? Então, Agostinho aqui, ele está mostrando para gente que só o fato que Deus, na teoria, não precisaria, ele está olhando e filosofando aqui de certa forma, que só da gente não amar a Deus, isso já é um castigo muito duro. E o motivo que Deus ameaça e fala, ó, você vai ser castigado se você não me amar, não é porque ele é mesquinho, porque ele precisa do nosso amor, não, mas porque Deus sabe que se a gente não ama ele, isso já é um castigo tremendo. Já é o maior castigo que existe. Não amar a Deus, porque Deus conhece a gente, Ele conhece quem nós somos, Ele nos criou para que a gente pudesse amá-lo, para que a gente pudesse viver num relacionamento de amor com Ele. E esse castigo de não amá-lo já é tudo que há de pior, porque quem reconhece em Deus a fonte de todo sentido, todo o amor verdadeiro, só de entender que não amar a Ele é algo que causa todo tipo de mal. Então Deus, na teoria, nem precisaria fazer isso, mas ele faz por amor a nós. Então, essa relação que Agostinho está falando, ele está entrando, quase que fazendo aqui um advogado do diabo, né? Em algum sentido de, será que, por que você me castiga só de não te amar? Mas ele já fala logo em seguida, será que então não te amar já é um castigo leve? E ele continua. Pelo amor de sua misericórdia, dize-me, ó Senhor meu Deus, o que és para mim? O que é para mim? Ele continua.
Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Fala então, para que eu possa ouvir. Agostinho, aqui nessa segunda parte, nesse segundo trecho que a gente vai ler, ele está implorando para Deus algo que ele já falou conscientemente, ele falou que é um castigo gigante não amar a Deus, mas ele quer que Deus o ajude a reconhecer isso. Ele quer que Deus o ajude a reconhecer, ó, fala a minha alma, Senhor, eu sou a sua salvação. Demonstra para minha alma que é só no Senhor que eu tenho a verdadeira salvação. Eu preciso do Senhor, eu preciso dessa relação, eu preciso te amar e te adorar, Senhor. Faça isso comigo, Deus. Direcione isso para mim. E aqui entra novamente algo que eu comentei no nosso primeiro vídeo aqui, da maneira como Agostinho usa os textos bíblicos aqui. Ele não cita esse trecho, ele vive, ele encarna esse texto. E ele fala assim: Senhor, fala a minha alma, assim como diz no Salmo 35:3, como a gente falaria hoje. Talvez se eu tivesse falando esse texto para vocês, eu falaria assim: ó, como diz Senhor. Vamos falar a Deus, como diz no Salmo 35, versículo 3, diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Mas não, Agostinho, e aqui no texto original não tem nem esse parêntese citando o Salmo, né? Aqui foi algo que a gente colocou, que o editor colocou para ajudar a gente a reconhecer que ele está citando a Bíblia, mas Agostinho ele vive esse texto, a relação dele com Deus e com as Escrituras é uma relação tão profunda, mas tão profunda que ele vai vivendo isso e direcionando a vida dele para isso. E ele continua aqui no nosso último trecho aqui desse vídeo, que ele diz assim: Ei, Senhor, meu coração voltado para ti. Abre-lhe os ouvidos e dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Então, Agostinho, ele usa isso, né? Ó, meu coração, eu quero que meu coração ouça. Fala, olhe meu coração que tá, ei Senhor, meu coração voltado a ti. Ele tá entregando o coração dele para Deus e tá pedindo para Deus: abre os ouvidos do meu coração e diz a minha alma: eu sou a sua salvação. Deixa-me seguir essas palavras e agarrar-me a ti, que eu possa, Deus, me agarrar de fato ao Senhor. Então, Agostinho está se colocando, entregando o coração dele, mostrando o coração dele, falando assim: o que eu quero é me agarrar a ti, Senhor. E aqui entra esse final aqui que eu decidi até. Tinha pensado se eu continuava lendo, mas eu falei: não, eu tenho que terminar aqui porque isso é muito profundo. Que ele fala assim: não escondas a tua face, deixa-me morrer para que eu não morra, somente deixa-me ver a tua face. Deixa que eu morra, me deixa morrer, Deus, para que eu de fato não morra. Agostinho, ele fala de um jeito, né? Ele vive a escritura de um jeito, e ele tá aqui num pedido a Deus muito profundo, assim, porque ele tá demonstrando ali que ele tem angústias, ele quer ficar bêbado no Senhor, para esquecer dos males, para esquecer das coisas que desviam ele do olhar a Deus. Então, é um desejo que muitos de nós, acredito que tem, né, de olhar e ver quantas coisas nos afastam de Deus, quantas coisas fazem a gente esquecer do Senhor. Então, ele quer ficar bêbado de uma forma que ele só pense no Senhor e deixe as outras coisas. Por quê? Porque ele quer que a alma dele, ele quer que Deus transforme a alma dele, o coração dele. Abra os ouvidos do coração para que ele possa ver a face de Deus, para que ele possa ver Deus de fato, entender a grandeza da bondade, o centro de toda a existência, de todo o propósito da vida dele. E ele termina com essa frase aqui, esse parágrafo: deixa-me morrer para que eu não morra. Que eu morra para que eu não morra. Que eu morra para essas coisas para que eu não morra de fato. Que eu morra para tudo aquilo que me afasta de Deus para que eu viva de fato.
que eu morra para o velho homem, para o velho ser, para tudo aquilo que me afasta de Deus, para que eu possa viver a verdadeira vida. E esse é o desejo que eu tenho para a sua vida e para mim, que a gente consiga morrer de fato para aquilo que nos afasta de Deus, morrer de fato para tudo aquilo que não é do Senhor, para que a gente possa viver de fato, para que a gente não morra para aquilo que realmente importa. Essa foi a nossa leitura de Agostinho hoje. E que você possa continuar essa leitura comigo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo o que que você achou, se você está gostando, se não, para que o YouTube reconheça que você está gostando, te envie mais vídeos como esse, e eu também possa saber se eu estou indo para um caminho certo aqui, como que tá, que a gente possa ir juntos nessa caminhada, conhecendo esse clássico aí da história cristã e que você já está vendo o quanto ele é relevante, o quanto pode nos ajudar no dia de hoje. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.